Ok, acho que dessa vez vai estar funcionando o áudio. Espero que sim. Enfim, é, vou tentar não me alastrar também, porque eu acho que o Nicolas já tá indo dormir, se não já foi. Enfim, é... hoje foi um dia bem... Achei meio decepcionante, pra falar a verdade. Porque... assim, basicamente eu queria escrever um pouco hoje, só que eu não tive tempo pra fazer basicamente nada. Eu tô só meio decepcionado com o fato de que eu tenho que ser muito consciente com o meu uso do meu tempo durante a semana. É algo que eu estou notando que, tipo, realmente, sabe, eu não. Se eu faço uma coisa, eu não consigo fazer outra. Se eu faço tal coisa, eu não posso ficar no Twitter por tempo demais, por exemplo. O que, obviamente, eu não poderia de qualquer forma, mas. Ai, considerando as coisas. O número de coisas que eu quero fazer durante o meu dia e que eu tenho que. Os hábitos que eu tenho que desenvolver, eu realmente, tipo, passar alguns minutos de vez em quando não dá muito certo também. Então eu não sei o que vai acontecer. Eu tenho que escolher entre conversar com os meus amigos, sabe, ter uma conversa tipo, meia hora, ou eu posso usar essa meia hora pra fazer o que eu deveria estar fazendo. Senão eu vou ter que fazer a outra coisa que eu deveria estar fazendo. E não vou ter tempo pra fazer a primeira que eu queria fazer mais. Então, não tá. A situação não está a mais favorável, mas períodos de transição e tudo mais. É assim mesmo. Eu fiquei feliz que pelo menos eu fiz a maioria do que eu precisava fazer hoje. Eu não lavei o banheiro. E eu peço perdão pro Nicolas, porque realmente eu deveria ter lavado ontem. Eu não lavei ontem. Não lavei hoje também. Na verdade, eu peço perdão pro Nicolas coisa nenhuma, né? Só eu que faço essa porra, então quem liga? Mas. Eu vou lavar amanhã, definitivamente. Eu preciso. Mas, eu me exercitei. Eu estudei Salesforce e eu treinei guitarra. E eu fui no mercado. Então, todo o resto de coisas que eu deveria fazer, eu fiz. Até trabalhei um pouco na música que eu tava comentando sobre ontem. Que eu nem tava com tanto tempo assim, mas eu fiz. Também, basicamente, fiz meio que um brainstorming de escrita. Então, apesar de eu não ter conseguido realmente escrever muito, pelo menos eu vou saber como começar amanhã. Mas eu espero que amanhã eu consiga focar mais nas coisas que eu realmente quero focar, ao invés de ter que fazer outras coisas e acabar me distraindo demais. É porque também, nossa, hoje os projetos que eu tive que fazer um porre no trabalho, no caso, porque todos eram, tipo, longos e, sabe, de 2 horas pra fazer. E eu odeio esses projetos porque eu me distraio muito fácil, isso meio que impacta o resto do meu dia. Eu fico me distraindo muito fácil durante o resto do meu dia também. Então eu espero que amanhã os projetos sejam mais normais novamente e que por isso eu consiga basicamente também levar o resto do meu dia de forma mais normal. A parte boa é que o mercado aqui perto, ele tá consistentemente, pô, esses dias todos, desde semana passada, ele tá com promoção no shakezinho de proteína que eu gosto. E eu estou muito feliz, porque, tipo, essa coisa geralmente custa, pô, R$ 11, coisa desse nível, e tá custando só R$ 7. O que pra algo que, tipo, um doce que eu tomo a caixinha inteira de uma vez, não é o melhor valor. Só que ele tem uma quantidade decente de proteína, tipo, mais de 2 ovos de proteína. Eles não colocam ovos no coisa, pra deixar claro, eles só têm mais proteína do que 2 ovos. Então, sabe, é uma refeição. Uma quantidade de proteína de uma refeição, e eu fico feliz com isso. Hum, acho que pra reportar eu só tenho isso. Tem sobre o livro também, que Acceptance,
verdade, eu não eu comentei com a Maia, mas eu não comentei no vídeo, que eu decidi realmente ler Acceptance, o terceiro livro da trilogia de Annihilation. Eu gostei muito de Annihilation. Eu possivelmente gostei ainda mais de Authority. E por enquanto Acceptance tá bem interessante. Eu tô feliz que, tipo, uma dinâmica que os livros criaram é que no primeiro livro ele é escrito em primeira pessoa, o segundo é escrito em terceira, e o terceiro ele tem perspectivas que alternam, então ele varia entre terceira pessoa e o que eu achei mais interessante, segunda pessoa, para uma personagem específica. E basicamente, pra mim, abre tipo, a pergunta do porquê segunda pessoa e por que segunda pessoa pra ela especificamente. Porque a perspectiva gramatical, a pessoa gramatical que é utilizada durante os livros, pelo menos pra mim, faz muito sentido. No primeiro livro, além de ter a justificativa narrativa do primeiro livro ser escrito como um diário, que eu acho meio besta porque ele não é escrito como um diário, mas tem essa justificativa narrativa e faz sentido pra personagem. Ela é uma pessoa que, além de ser uma pessoa muito interna, muito que fica dentro da cabeça dela, e que por isso é claro que a gente estaria lendo um monólogo dela, ela também, basicamente, é uma pessoa confiante em si mesma, é uma pessoa conectada consigo mesma. É, enquanto no segundo livro, o protagonista é uma pessoa bem menos conectada consigo mesmo, ele tem bastante problema com identidade e com confiança, ele é muito desconectado de quem ele é e que ele deveria ser, basicamente. Então, quando essa troca de perspectiva aconteceu, inicialmente eu achei estranho e achei meio triste, porque apesar de eu ter achado mal aplicada a justificativa de ser um diário do primeiro livro, não ter esse elemento de, sabe, realidade alternativa, de ter uma justificativa do porquê essa história está sendo escrita, foi algo que eu fiquei meio triste com o segundo livro, porque é algo que só é descartado. O narrador é um narrador onisciente, mais ou menos, focado na perspectiva do protagonista. Então, sabe, por que que esse texto está sendo escrito? Eu não sei. Em algum motivo. Pelo jeito, não é algo que faz parte do universo do livro. Então, sabe, essa perda eu achei meio triste. Mas, considerando que o terceiro livro também adiciona essa questão da perspectiva ser algo que claramente se alinha com um personagem específico, de forma mais temática do que realmente narrativa, eu achei muito interessante. E eu estou com expectativas de que eu vá entender o porquê depois. Eu também só gostei muito de que basicamente os personagens que foram apresentadas novas perspectivas são personagens que eu justamente queria. Que a história justamente estava colocando pra, tipo, a gente queria ver a perspectiva deles. E realmente a gente tá vendo finalmente. Também fiquei feliz que foi estabelecido concretamente que múltiplos personagens são LGBT. O que é meio só, tipo, whatever, numa questão técnica, mas é sempre feliz. Sempre é legal ver pessoas LGBT. Não é mesmo? Eu fico feliz. Então, apesar de ambas as pessoas. Assim, sem spoilers. Sem spoilers. Mas eu tô animado pra continuar lendo o livro daqui a pouquinho. E. Sinceramente, tô muito feliz que eu tô conseguindo ler, tipo, eu tô realmente lendo todo dia. Essa decisão de ler todo dia no final do dia é algo que eu queria fazer faz um tempo, mas eu não tava conseguindo implementar. E agora eu consegui implementar. E não somente melhorou os meus hábitos de sono, mas também, sabe, eu estou lendo mais. Eu sinto também tá me ajudando mais a basicamente me tornar uma pessoa que fala melhor, digamos. Eu não sei. É algo que leva tempo. E eu sinto que ainda não estou no.
no patamar que eu queria estar. Justamente por isso que esse canal existe, né? Porque eu quero me acostumar mais a falar em voz alta e falar mais sobre as coisas sem precisar que a outra pessoa inclua. Mas, eh, eu sei que é algo que vai, com o tempo, me ajudar. Eu sei que é algo bom. E eu estou animado também pra começar a basicamente incluir leituras mais complicadas, digamos. É algo que eu já li livros mais complicados do que eu tenho lido recentemente, convenhamos. Mas basicamente a voltar a ter esse hábito de ler todo dia o mesmo livro e fazer isso com realmente livros que talvez no passado eu não terminei, ou que eu estou enrolando pra terminar, ou que simplesmente eu estou curioso pra ler, mas eu ainda não comecei. Então, não sei. Eu não sei se eu estou feliz ou se eu estou decepcionado, ou o que eu estou sentindo. Eu só acho que eu estou meio melancólico justamente pela questão de estar em um período de transição. Porque eu odeio o período de transição. Quem gosta de período de transição, né? Mas eles são necessários. E eu vou me acostumar com a nova rotina de pessoa adulta, digamos. Enfim,